Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Não sei nem que cara que eu peço desculpas para vocês. Eu tô rindo demais com as mensagens no Twitter, no Instagram. O pessoal falando que não dorme há 3 dias porque o ritual é dormir só depois do pós-jogo. Deixa eu explicar para vocês. Treino até meio sofrido para o atleticano. Envolve história de sofrimento para o atleticano. Meus amigos, sem eu saber, reservaram uma casa no Rio de Janeiro para a gente assistir Galo e Fluminense. E era despedida de solteiro. Eles me colocaram num carro sexta-feira aqui, 4h30 da madrugada, e eu não sabia o destino. Eu cheguei no Rio de Janeiro sem saber a hora de voltar também. Então, assim, não teve o jogo lá, porque se cancelasse, eles iam pagar um dinheiro que eles não têm. E eu ia viver vida de rei lá, camarote, pá. Enfim, cancelou o jogo, nós ficamos lá só pegando a prainha mesmo. E aí os meninos falaram, não, vai gravar pós-jogo não. Infinizaram, e aí eu falei, não, beleza, segunda-feira eu gravo pós-jogo, que já é quase um pré-jogo de Galo e Rosário. Preocupa não, que na lua de mel eu já pensei aqui, eu vou levar o celular, gravar, enviar do celular mesmo, levo um ring light, tranquilo, se não permitir na viagem eu coloco, apoio o celular em qualquer cantinho lá mesmo, coloco a lourinha para segurar o celular meia hora, mas sem pós-jogo a gente não fica aqui no casamento. Mas, pô, galera, trabalhando pra caramba, 15 horas por dia, merecia uma folguinha. Galo e Fluminense, vamos ao que interessa. O Milito já tinha enfrentado o Diniz num confronto com o Argentino Júnior pela Copa Libertadores da América de 2023. Foi um jogo muito interessante. Os torcedores do Fluminense elogiam muito o time do Argentino Júnior que enfrentou o Fluminense, e são dois treinadores que a gente conhecia muito o Diniz, os pró e os contras, né? Porque também existem os contras, mesmo ele tendo chegado à seleção, era um treinador que estava devendo entrega de resultados, não só entrega de boas ideias no futebol, a pressão também por resultado, por títulos, estava grande naquele momento ali, viveu um período curto na seleção, mas campeão da Libertadores, da Recopa, do Estadual, então agora tem cancha assim para colocar ele numa prateleira diferente do futebol. E lá no Rio de Janeiro a gente resenha o tempo todo com torcedores, né, sobre futebol, onde vai o assunto é praticamente um só, a gente que gosta, tive a oportunidade de conversar com gente da mídia lá, da imprensa, para saber como está o Fluminense, como seria, como eles estavam vendo o adversário, e é impressionante perdão, a confiança do torcedor do Fluminense em cima do Atlético. Até porque assim, os caras tomaram 3 do Corinthians capengando, né? O Fluminense tem seus problemas, a lesão do André, a lesão do Samuel Xavier também, eles ficam assim porque o Guga não conseguiu se impor e ser o titular depois da lesão do Samuel Xavier. Perderam o Nino, né? Ficou um elenco envelhecido, o reforço deles agora, que é o Thiago Silva, também é muito veterano, né? Então eles têm os poréns deles. Eles falaram, cara, na mídia essa semana, a gente só ouve falar do Atlético, fala bem do Galo, o Galo tá jogando muito e tal, então a gente não tá confiante pro jogo nem um pouco. A tendência, isso eu tô resumindo o comentário dos torcedores tricolores e até torcedores de outros times, mas que comentam, debatem o futebol de uma maneira bacana, falando, a tendência é vocês ganharem do Fluminense. Mas a gente tem que falar, o Galo estava enfrentando o atual campeão da Libertadores, meu amigo. O atual, com o Marcelo no time, com o Cano, que é um dos grandes caras, assim, dos grandes artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos, mesmo que não esteja em grande fase, é outro ponto que a turma destacou, assim, não esteja, né, alguns reforços como o Renato Augusto ainda não está sempre à disposição também lá, né, então assim, eles destacam, até porque a tendência, quando ele pode sair agora, a necessidade de reforço. É mais ou menos como a gente assim falando, temos fulano, mas a gente precisa de reforço, né? Apesar de eu ter feito um comentário polêmico no Alterosport, a galera não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Como o Galo vem em uma crescente de um time que não jogou bola no estadual até a final, e a gente está falando de um Fluminense que, por mais que tropece, que oscile, é o atual campeão da Libertadores, da Recopa, eu falei, Galo e Fluminense entram no Campeonato Brasileiro com a mesma briga. Eu não estou falando que hoje o Fluminense tem o mesmo futebol, porque o futebol do Galo realmente veio muito legal aí, veio muito legal, não deixou de ser, mas Galo e Fluminense na mesma prateleira. Por quê? Mesmo que o Flamengo esteja com um futebol horroroso, tem dinheiro para gastar numa janela, tem um elenco muito bacana e tal, então
pelo histórico dos últimos anos, assim, Palmeiras é favoritaço, o Flamengo pelo caixa que tem com uma grana de 1 bilhão por ano aí para gastar, para brincar de negociar no mercado, e embaixo, por mais que esteja em semanas de evolução, o Atlético vem nessa escala. O problema é que tem gente que distorce, que não quer entender, enfim, mas vocês entenderam qual a prateleira que eu falei que Galo e Fluminense está vindo ali logo na sequência, né? O problema do time do Flu, estou falando muito do Flu, porque quando a gente vai enfrentar, por exemplo, o Sport, a gente não tem tanto conhecimento. Mas enfrentando o Flu, eu botei muita fé de que o time poderia cansar no segundo tempo, né? Eles têm o Fábio de 43 anos no gol, eu vou falar a idade por perto assim, o Marcelo de 36, 37, o Thiago Silva tá chegando 39, o Felipe Melo tá lá 40, e do lado, quem que é o outro zagueiro? Manuel, velho, também veterano, né? O Marcelo já falei, o substituto do Samuel Xavier, agora não tô lembrando a idade. Aí no meio já vem o Lima, já vem o Martinelli no meio ali, né? Já que o André vai sair, mas tem o Paulo Henrique Ganso e tem o Cano. Fora o Quino, que estava no DM também. Ou seja, um time veterano. O Renato Augusto, eu fujo o nome dele toda hora da minha cabeça, que entra no segundo tempo também, tem seus 36 anos. Então a gente está falando de um time veterano, Douglas Costa, veterano também. Então a gente está falando de um time que a idade pode pesar na reta final. Conhecimento e tal é muito interessante, mas analisando para o comportamento contra o Atlético, pode pesar demais. Então eu fiquei inspirado, e com a confiança da torcida adversária, com a idade do time adversário, com o time do Milito jogando muito, e eu vou confessar para vocês, eu errei minha apostinha na KTO, que eu coloquei vitória fora de casa. Eu fui olho grande? Diz aí, vocês também apostaram em vitória do Galo? E pro jogo contra o Rosário? Qual que deve ser minha aposta? Comenta aqui na caixa de comentários, que eu vou pegar algum comentário aqui, vou replicar o comentário, transformando em aposta na KTO, e depois falo para você se deu certo ou não. KTO.com, o link está aqui na descrição do vídeo para você se divertir, e quando fizer seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. Vamos lá para o que me deixou chateado no jogo, principalmente. Eu fiquei meio desconectado de redes sociais, né? Eu não vi ninguém falando de show da Madonna, né? A parte do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, eu até me assustei quando eu volto a pegar o celular, assistir todo o conteúdo, os vídeos e fotos ali. E sobre o futebol, quando eu vejo a repercussão do empate do Galo, toda hora eu penso que foi vitória, a luz estava até acesa na hora que eu fui gravar aqui, eu falo assim, cara, não é possível que esses caras estão batendo tanto no Paulinho assim. E vocês lembram que eu falo que o Galo gosta de se complicar? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar que eu falo, ó, a gente gosta de perder gol, a gente gosta de criar um problema interno quando não tem. Quando tá uma paz aqui no Atlético, aí vai o Sampaoli para uma festinha da Covid lá, enfim, sempre tem um probleminha aqui no Atlético que ele fabrica nele internamente aqui, né? O corpo cria um negócio aqui que ele tem problema para ele, para resolver. E a gente está falando de um cara que passou dos seus 23 anos agora, muito jovem, e que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e que obviamente tem pontos a evoluir. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo com a torcida de internet, que ela pega pontos positivos, pontos negativos, e na balança da internet, por mais que aqui seja bem menor, né, a balança sempre pesa mais o ponto negativo, mesmo sendo inferior. A gente tem aquela música, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Deu a mão quando, velho? Quanto que a gente tá dando a mão? Dando a mão pra dar um tapa na cara, pô? O moleque não tá perdendo o gol porque quer, né? E o que ele fez também de ponto positivo pro Galo até agora, atuando pelo Galo, a evolução que teve desde sua chegada aqui, o entrosamento que tem, as assistências, os gols aqui. Então, assim, eu acho que a turma exagera bem nessa questão assim do Paulinho, sabe? De não valorizar, sabe? De não entender o processo da idade dele, né? Da capacidade de evolução, e perceber que esse cara vem subindo degraus desde a chegada dele aqui. Então, assim, quando vi algumas postagens sobre a necessidade de mandar o Paulinho para reserva, cara, eu falei, cara, o torcedor do Brasil inteiro deve querer o Paulinho no ataque, e a gente aqui não valoriza. Aí eu citei que quando no dia a dia o pessoal fala comigo que o Everson não é goleiro pro Galo,
eu sei que são bolhas percentuais, uns mais, outros menos, mas sempre tem. O Mariano não, dos zagueiros do Galo, todo mundo me pede zagueiro, porque não gosta do Gemerson, já deveria ter vazado do clube. O Fux é fraco, o Rabelo tá sempre no DM. O Otávio até outro dia era muito apedrejado, né? O Alan Franco, o Igor Gomes não serve pro Galo também. E até outro dia o Scarpa tinha sido uma furada, né? O Paulinho tem que ir para reserva urgentemente, né? Um fracasso. O Vargas já não deveria nem falar que usou a camisa do Atlético. Não vou nem passar para a parte dos dirigentes, que você sabe o tanto que apanha também. Mas vamos ficar nas 4 linhas aqui, que é impressionante como que o time que foi pentacampeão mineiro, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, ele é muito frágil. No momento, na primeira turbulência, ele apanha muito. O Milito está sendo muito protegido pela torcida, assim, porque gerou essa química legal, esse carinho e tal. Mas o elenco, cara, ele é muito frágil, porque em qualquer situação ele tá apanhando muito mesmo. E a turma também fala que o Hulk tá descendo a serra muito rápido também. Mas essa do Paulinho, cara, essa me entristece muito, porque a gente demora a achar algum valor no mercado, e quando a gente joga, a tendência do mundo atual, não sei se é a vibe de internet que é assim em qualquer comportamento, com cantores, com artistas, com todo mundo, ela bate bastante. O Everson já esperava que ia apanhar mesmo, porque foram 2 erros grotescos, né? E eu, por curiosidade, eu tinha falado no pós-jogo anterior que a turma fica sempre à espreita da falha do Everson, que já havia falhado contra o Peñarol. Eu citei aqui que para mim ele tinha que ter saído na bola cruzada ali. Mas quando tem os erros, eu falo assim pro amigo meu, vou abrir o Twitter aqui, se liga no que a galera fala. Por quê? Eu sempre elogio o Everson. Eu sou o oposto do que a galera que fica à espreita ali de um erro dele para marretar o cara. Eu fico sempre à espera de um acerto, de uma grande partida para destacar aqui. Quem é fã do Carteirinha de Camisa 12 sabe que sempre que o Everson faz um grande jogo, eu falo lá no finalzinho, ó, caderneta do Everson na mão. Então essa caderneta que eu pedi para você anotar, 50 jogos que esse cara fez bem, fez boas defesas e tal, é para isso, para os dias difíceis, e ele ter crédito. Não é à toa que a gente monta a caderneta aqui do Camisa 12, mas falhou bizonhamente, não precisava ter saído. Eu acho que a cobertura também no gol ali falha, o cara que chuta não tem um ângulo para o chute, ele dá o azar ainda da bola passar debaixo das pernas, mas o Everson foi o jogador mais regular do time de 2023, do time que a gente foi tetracampeão mineiro, que a gente foi terceiro colocado no brasileiro, porque o Paulinho no primeiro semestre foi mal, o Hulk viveu momentos ruins na temporada, o Arana estava voltando de lesão. Então, assim, o mais regular do elenco, regular de ponta a ponta, foi o Everson, e é esse goleiro que é analisado pela seleção brasileira, que a torcida não suporta e que é fora do clube. Como eu considero que eu estaria sendo insano se eu cogitasse isso, eu prefiro continuar aqui o que eu falo desde 2020. Nós estamos no meio de 2024. Desde o fim de 2020 eu falo. É sacanagem o que fazem com o goleiro, né? E aí quando a gente fala assim, precisamos revelar garotos da base, aí o moleque tem um processo de captação, de formação, maturação, de transição pro profissional, e ele tem que contar ainda que ele não vai cair na lista da massa, meu amigo. Porque depois de passar todo tipo de desafio na carreira, se ele tiver na lista da massa, que vai ser um jogador extremamente perseguido, que é o jogador da espreita, que na primeira falha ele vai ser muito apedrejado, esse cara não vai conseguir jogar no Atlético. Esse cara não vai conseguir ter uma continuidade. Nem o Marcos Rocha passou impune, porque mesmo sendo grande lateral, atuando no Brasil de 2011 para cá, temporadas perfeitas, na primeira atuação, a gente escutava vaias ali no portão 3 do Independência, a gente escutava chiados de que esse cara é uma avenida, olha as costas dele e tal. Então nem os caras que foram assim numa escala de ídolos gigantes, eu considero o Everson também nessa escala, mas os queridinhos da torcida da base deixaram de passar pelo paredão de fuzilamento da torcida, mesmo depois de 20, 30 atuações boas ali, no deslize, apanhar. Mas falhou, Everson, não vou deixar de citar, não. Isso eu não deixo de citar, não. Falhou, complicou o time, parece que o passe dele, que é o principal, não é o principal, mas é uma característica muito interessante que atrai os treinadores na hora de contra-atacar. Até isso ele errou, parecia que estava nervoso depois do primeiro gol. E o gol no início dá um cenário diferente para o Atlético, que é
sair daquele 2-0 do primeiro tempo contra o Cruzeiro no primeiro jogo da final, 3-0 contra o Cruzeiro no outro jogo, né? 1-0 no Criciúma, mas dominando a partida de certa forma. Me lembro aqui, o Peñarol foi 3-0, o Rosário não foi 2 não. Caracas, boa vantagem no primeiro tempo. O Cuiabá, uma boa vantagem também. Eu tô na dúvida, tô com medo de deslizar em algum jogo aqui, ou esquecer outra partida. Mas enfim, a gente tem se destacado pelos primeiros tempos, né? Em que a gente consegue boas atuações e em alguns casos placares interessantes. Dessa vez a gente tinha que correr atrás, algo que aconteceu lá no segundo jogo da final do estadual, quando o Milito teve que meter um louco ali na formação, nas substituições. A primeira vez que ele nos surpreende muito nas substituições, para conseguir a virada contra o Cruzeiro. E dessa vez o Fluminense, que está num patamar acima para você conseguir uma reação, para você ter esse poder de reação, né? É muito diferente. Se enfrentar o Marcelo e o Marlon, não tem comparação. Eu peguei o Marcelo de exemplo e o Marlon da mesma posição dele, porque o Marcelo é um cara fodão que eu vi jogar com a camisa da seleção brasileira e simplesmente de Real Madrid. Esqueci o Sport também, que a gente fez um grande primeiro tempo. Dessa vez a gente tinha uma missão árdua e ainda com o treinador com boas ideias. O Diniz também tem o amor por Barcelona ali no pé, né, de você controlar o jogo, de você não deixar o adversário ser protagonista. Eu não esperava que o Diniz retrancasse, que o Diniz aproveitasse 1-0 e não quisesse mais jogar futebol, apesar do Fluminense ter feito cera, e aí talvez tenha sido por causa daquela questão de calendário, de cansaço, de respeito ao Galo, mas teve um momento que o Fluminense começou a fazer sua cerinha ali, mas com a bola rolando. Eu imaginei que ele ia continuar propondo o jogo, e depois dos 2-0 quase chega ali no terceiro gol. Aí vem a segunda parte do jogo, que a gente vai falar agora, mas antes, eu tenho que falar com vocês algo que foi meu presente de aniversário dos 15 anos do Camisa 12. 3 de maio agora a gente está completando 15 anos de Camisa 12. Essa semana tem Cachorrada Podcast. Sexta-feira teria, a gente cancelou com o Frossá por causa da viagem maluca que eu contei para vocês lá no começo do vídeo. Desculpa, galera, mas tem Cachorrada Podcast essa semana. E aí eu abro a internet e a mensagem de um cara falando: Fael, tá rolando a votação do IBEST há alguns dias. Tem alguns mineiros lá, o Cruzoeiro, o Valdir Vijão, o Samuel Venâncio, e você tá lá, eu não tô vendo você divulgar. E cara, quem cresceu, eu vou fazer 39 anos agora. Pô, velho, década de 90 IBEST, anos 2000 e tal, sempre foi um prêmio muito respeitado e tradicional aqui no Brasil. E eu tô muito feliz de aparecer na lista. Só que agora a gente estava entrando, não sei se eu ainda estou no top 20, eu consegui entrar no top 20, cara, de influenciador esportivo. Eu sei que essa galera causa arrepios, né, ela diz essa palavra influenciador, mas é o prêmio do IBEST, influenciador esportivo. Então a gente tem um trampo aqui no Camisa 12 há 15 anos, tem nas minhas redes sociais, minha rede pessoal, tem no Natural Esporte, aí já trabalhando na Transamérica, Rádio da Massa, Super Esportes, enfim, na Band. E aí eu tô concorrendo ao prêmio IBEST lá. Quem quiser dar um votinho, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, mas de qualquer maneira, só de estar lá, eu tô muito feliz mesmo, porque, cara, eu nem cogitava, sabe? A coisa de eu abrir lá, quando eu vejo os vídeos do Inerd, por exemplo, que ele fala lá, pô, são os pica estão lá, velho. E aí eu tô lá hoje, eu fico muito feliz de coração, e o dia que eu divulguei a votação, eu tava em 86º, acho que é isso que fala. E aí eu pulei lá para os 20 primeiros, eu fiquei muito feliz, então obrigado, massa, por essa votação. Quem puder conseguir o voto de mais uns parentinhos, amigos aí e tal, alguém que gosta do pós-jogo, do Camisa 12, presentinho de aniversário que vocês me dão. Vamos lá. Meio de campo e ataque do Galo, na hora da reação. O Scarpa não estava vivendo aqueles dias assim de pegar a bola toda hora, propor o jogo toda hora. O Paulinho também até parecia para o jogo, né, mas a tomada de decisão, às vezes teve uma que, por exemplo, eu acho que já estava 2-2 o jogo, e ele opta por dar um passe a mais, o Fábio já fecha o ângulo aqui, defende a bola perto da trave, então assim, às vezes a tomada de decisão dele também ali não foi correta. E o Hulk, em 2, 3 arrancadas, a gente fica assim, né, nossa, achei que essa ia dentro do gol, e o Hulk às vezes não conseguia aparecer como das outras vezes. Eu nem vi o mapa de calor da turma nessa partida aí. Aliás, eu vi do Saravia, que é assustador. O Saravia abriu o SofaScore e abriu o mapa de calor dele, que eu queria, de curiosidade, ver como estava a situação. E tá assim, bizonha, a disparidade do Saravia
na participação em pontos diferentes do campo em relação aos companheiros. Mas o fato é que, se o ataque que tem inspirado o atleticano, se citado nos programas esportivos, com Paulinho, Scarpa e Hulk, a gente começou uma reação por causa do meio campo atleticano. É impressionante algumas características desse time que o meio tem muita importância. O Arana virou ponta esquerda, todo jogo é gol ou assistência. O Saravia eu acabei de falar aqui, mas a blindagem que o meio campo faz para você conseguir jogar com batalha lá atrás, para você conseguir deixar o Rômulo estar lá na jogada do segundo gol, lá perto da ponta esquerda, onde o Fux estava contra o Sport, né? Esse time repete muita coisa de um jogo para o outro. O pessoal fala, mudou a tática, mudou a formação, mas o comportamento é muito parecido. Quem me acompanha no Twitter viu que eu postei um print do Fux lá perto da lateral esquerda, assim, participando de uma jogada de gol, e olha onde o Rômulo está no segundo gol, que ele toca pro Arana ali fazer um cruzamento. Então, assim, mesmo com formações, propostas diferentes, o comportamento de alguns jogadores ali, de alguns zagueiros, volantes, é bem parecido, assim. E nessa, a gente consegue subir o Rômulo em determinada situação, a gente consegue falar, Scarpa, a partir de agora, fica aí, Alisson, fica aí, por causa do nosso meio campo. Assim, e o cara que eu preciso destacar é o Otávio. E tem feito uma coisa, aliás, isso o time do Atlético todo tem feito, que é a falta estratégica. Não precisa dar lenhada. Precisa quebrar, rachar o cara no meio. O Atlético com o Josué, Pierre, Donizete, fazia muito isso. Então a faltinha é necessária, cara. A faltinha sem querer. Quem que eu falei que fazia isso, cara? Eu acho que é o Zarate que fazia isso com o Sampaoli. Pedir desculpa. Desculpa, foi mal. Nath Fernandes também. Um Lorde, depois da falta. Não tem que cuspir no cara, brigar, reclamar com o juiz que marcou a falta. Não, tropecei na perna desse cara aqui e por causa dessa desatenção da minha parte, ele não conseguiu partir sozinho para o contra-ataque aqui. O Atlético tem feito muita faltinha pontual que tem impedido o adversário de pegar nossa defesa vulnerável. Você lembra que essa defesa do Atlético, nos últimos treinadores, era um Deus me acuda nos contra-ataques, que ninguém parava, os caras atravessavam o campo. Agora tem rolado essas faltinhas pontuais. Pontuais. Aliás, acho até que no primeiro gol dá para fazer uma faltinha pontual ali, por isso que eu reclamei um pouco da cobertura. Mas lateral esquerdo, meu amigo, a Arana tá destruído. Deixa eu falar de um outro cara aqui. Você tem Otávio, você tem Saravia, você tem o ataque, você tem Ef, você tem todo mundo, e o Vargas. Eu vou replicar o comentário que eu fiz no Alterosa Esporte. Fael, você já pediu desculpa pro Vargas hoje? Eu fiz um post brincando no Twitter e no Instagram do levanta a mão quem nunca cornetou o Vargas, e o post explodiu. Aliás, eu vou postar uns stories da Coca-Cola e quarta-feira ou quinta eu vou postar um Rios da Coca no meu Instagram. Dá uma moral lá, viu, gente? Coca-Cola sem açúcar, o Rios. Você comenta, curte, que é pra dar uma moral pro Fael. O que eu tava falando? Do Vargas. Eu vou replicar o comentário do Alterosa Esporte. Tem que pedir desculpa pro Vargas? Não. Quem tem que fazer o gol e na comemoração pedir desculpa é o Vargas. Eu sou do cara apaziguador, eu sou o cara que começou esse vídeo falando que a gente não tem que arrumar uma confusão onde não tem, fazer fogueira onde não tem, blindei aqui o Paulinho, elogiei o Everson, mas quando tem que criticar assim, de forma correta, a melhorar, não estou falando desses caras que querem que o artilheiro do Campeonato Brasileiro vai para a reserva, não. Agora, quando o Vargas vivia uma fase que não demonstrava interesse em estar no Atlético, quem tinha que responder de uma forma diferente, aí era um comportamento diferente, era o Vargas. Então o Vargas tem que falar, galera, fiz o gol, tô doido para jogar aqui no Galo, dá a chance, confia em mim. O atleticano não tem que, Vargas, desculpa eu ter te criticado, obrigado pelos 2 gols. Valeu, Vargas. Continua, que a caderneta sua tá em débito. Beleza? Então, assim, não tem esse papo de que vocês estão vendo, vocês cornetaram o Everson. Vocês entraram na minha mente. Vocês cornetaram o Vargas, aí tá vendo? Que bom, era esse Vargas que a gente queria ver. Com a dedicação de todos do elenco. O Saravia tem suas limitações, mas você vai falar da dedicação do Saravia desde a chegada do Milito, da entrega do Otávio nessa sequência do elenco todo, vamos colocar o elenco todo, da entrega desse elenco todo desde a chegada do Milito, mesmo com o jogo a cada 2 dias.
Então, era esse comportamento que a gente queria do Vargas. E o Milito conseguiu arrancar isso do cara. Loucura, velho. Loucura que o Milito faz. Véio. Eu já falei que minha vontade é silcar o nome do Milito na camisa ali. Entrada do Rômulo também a gente precisa citar. E olha só como que foi legal esse pós-jogo agora e não no pós-jogo realmente. Eu falei, a hora que o Rômulo entrou, eu falei, cara, isso é um recado muito para a diretoria sobre zagueiros à disposição. Né, que o Fux não tava, né? E aí ele coloca o Rômulo, eu falo, nossa, cara, ele já coloca o Batalha improvisado de zagueiro. E na hora ali não coloca o Lemos, mas o Lemos tá cortado do jogo. Lá na Argentina, né, por um incômodo, não lembro se é na lombar, a assessoria acabou de mandar aqui a mensagem, mas eu tava começando a gravar e aí não consegui ler aqui a mensagem. Enfim, vale destacar que o Rômulo sempre foi convocado, estava ali à disposição e tal. É por isso que eu falo de que quando a gente tem oportunidade, como o Campeonato Mineiro, testa o cara, velho. Testa o cara. A derrota para Caldense e para o RT, sabe, é muito mais fácil de cicatrizar do que depois você colocar no momento. Você está perdendo de 2 pro Fluminense. Que bom que colocou e teve peito para colocar o Milito, mas era a chance de o Fluminense pegar contra-ataque, deitar em cima do menino. Então, assim, já era para esse menino estar tirada a ansiedade do profissional, já era para estar aqui. Então, assim, Galo, quando tiver oportunidade, testa. Quando tá 3-0 no Cuiabá, vai colocar o Rabelo. Você já entrou no último jogo, descansa, já é muito pro DM, vem. O Rômulo, vai lá, tira a ansiedade do profissional, vai ser importante para você. É isso. Achei que ia ter 15 minutos porque tá atrasado, eu ia filtrar um pouco, mas é isso o papo. Desculpa aí, e não vai se repetir. Eu acho que vai, mas finge que não vai não. Beijo no coração de vocês, tchau.